Olá, alunos! Na aula de hoje vamos desmistificar e ensinar a combater os medos que atrapalham a vida amorosa. A partir de agora, desliguem os celulares porque a Escola do Amor está no ar, está só começando e hoje falando sobre esse tema, né? O medo de amar, né? Você tem medo de amar? Você conhece alguém que tem medo de amar? Então, sobre isso nós estaremos falando no decorrer do programa. Normalmente pessoas que passaram por traumas, né, na vida sentimental, por decepções, elas acabam criando dentro de si uma defesa, uma imunidade contra os sentimentos de amor ou contra o amor. E sobre isso nós estaremos falando no decorrer do nosso programa. Você pode participar dele através da nossa página no Facebook, facebook.com/Escola do Amor. Também você pode assistir o programa através da iurdtv.com e também enviar-nos os seus comentários, né? Os alunos que querem trocar experiências conosco e com outros alunos podem enviar comentários para esse endereço, né? Aliás, através desse endereço, iurdtv.com. E você pode nos seguir no Twitter também, @delovescotv. Nós vamos à matéria e já falamos mais a respeito desse assunto. Elas estão entre as mulheres mais lindas do Brasil. Corpo, pele, cabelo, tudo impecável. Mas acredite, essas mulheres bonitas já sofreram por amor. Algumas têm até medo de assumir um relacionamento. Começando com Joana Machado, a vencedora do reality show A Fazenda, em 2011. Aí eu tomei minha decisão, falei, cara, quando ele chegou, eu falei, Adri, olha só, sentar, vamos conversar, tipo, pô, eu tô indo, não dá mais pra mim. Quem diria, uma das mulheres mais desejadas do país desmoronou diante de um relacionamento desfeito. Muita coisa aconteceu, entendeu? Então eu já tava muito cansada, sabe, de persistir numa coisa que eu via que, pô, tava ali, me dando. Parece que a musa sofreu mesmo com a ausência do então namorado, o jogador Adriano. Pô, eu tô em casa sozinha, Monique, numa casa enorme. Pô, o cara não tem a consideração de me dar um telefonema, Monique, me deixar sozinha dentro de casa. Pra mim, muito triste, sabe? Pra mim foi a gota d'água. Neste outro trecho do programa, Joana desabafa e revela o pior momento vivido com o ex. E depois disso eu fiquei esperando, tipo, 2 dias em casa, sabe, ele aparecer. Isso eu nunca falei pra ninguém. Assim, tu imagina, tu amando a pessoa e tu tem que tomar uma decisão, entendeu? Pra mim foi época, assim. Ou eu sigo a minha vida ou então ele vai me destruir, entendeu? Vai acabar comigo, porque eu tava um fiapo, tipo, não tinha mais força pra nada. Joana ainda comenta que depois do sofrimento foi difícil engatar outro namoro. Mas, pelo jeito, a loira conseguiu. Hoje ela namora o policial Juninho e parece ter superado a fase. Outra bonitona que aproveitou o reality para abrir o coração foi Raquel Pacheco, que depois de sofrer tanto por amor, chegou ao extremo. O meu casamento é a última chance pros homens, depois eu viro lésbica. Renata Banhara também já teve o coração despedaçado por amor. Ela foi casada com Frank Aguiar. Dentre as brigas constantes, Renata chegou a ser agredida pelo ex-marido. O sofrimento gerou um trauma. Nem sei se eu quero, aí que tá, nem sei se eu quero um casamento. Eu quero um grande amor. Agora um casamento pra mim, viver junto, lado a lado, dia a dia, não quero. A situação difícil fez ela aprender a gostar dela mesma. Eu sou ótima companhia pra mim. Pelo jeito, a maioria das pessoas já sofreu por amor. Algumas superaram o problema e decidiram seguir em frente. Outras ficaram traumatizadas e preferem ficar sozinhas. Então, você já deve ter ouvido falar que o organismo, né, o corpo humano, normalmente cria defesa ou anticorpos para se proteger de uma doença com a qual já sofreu. Não é assim? Aliás, não é assim que funciona, por exemplo, a vacina.
que faz a vacina? Ela estimula o corpo a criar defesa para não sofrer com aquela enfermidade. Então, há pessoas que, no aspecto sentimental, acabam agindo de forma semelhante. Ou seja, depois de uma ou mais decepções amorosas, essas pessoas parecem blindar o próprio coração e acabam se fechando completamente para outros relacionamentos. Esse é o chamado medo de amar, né? O tema da aula de hoje. E eis aí um tipo de solitário, né? Nós temos falado muito sobre a noite do fim da solidão e sobre os solitários. Eis aí um tipo de solitário. Esse é o solitário de carteirinha. É aquela pessoa que diz que quer viver sozinha por opção. Ah, não quero mais ninguém, eu estou bem assim. Mas, na verdade, na maioria das vezes, não tem nada a ver com opção. E sim medo de sofrer de novo. Esse é um tipo de muro que as pessoas constroem ao redor de si e que, se esse muro não for derrubado, e só a pessoa pode fazer isso, pode levá-la a viver todos os seus dias, ou até o fim dos seus dias, ela ficar na solidão. No programa de hoje, ou na aula de hoje, nós vamos falar a respeito disso e vamos procurar ajudar aqueles que vivem tal problema. Mas o fato é, amor, que a pessoa que ela tem medo de amar é aquela pessoa que está presa ao passado, né? Ela, ao invés de olhar para frente, ela está olhando para trás, né? De uma escolha que ela fez, que trouxe sofrimento e agora ela se fechou e não quer mais dar oportunidade para ela mesma, né, de ser feliz. Porque o fato de que lá atrás deu errado não quer dizer que vai dar errado com todo mundo. E um dos grandes erros dessas pessoas é generalizar, né, o sexo oposto. Tem aquela coisa de dizer assim, não, mas igual. Todos os homens são iguais, todas as mulheres são iguais. E aí a pessoa acaba sendo até injusta, né, com o próximo e punindo a ela mesma porque ela fica travada em relação a isso e por causa das decepções a pessoa não quer se envolver com mais ninguém. Mas a verdade é que o ser humano não é uma ilha e você não vai ser feliz. Ninguém pode ser completamente feliz sozinho. Não é bom que o homem fique só. E no decorrer da aula de hoje, nós vamos procurar ajudar os alunos que levantaram este que é um dos muros da solidão. Também no decorrer do programa, você vai conhecer a história do casal Alexandro e Alessandra, né? Parece até que foram feitos um para o outro pelo nome aí. Alexandro e Alessandra. Tudo bem com vocês? Hoje tudo bem, graças a Deus. Quanto tempo de casamento? 13 anos. 13 anos. E eu imagino que vocês tenham muito para contar. Houve um período de dificuldades na vida do casal, adaptação, por exemplo. Como é que foi? O que vocês têm para trocar de experiências com os nossos alunos? Logo que nós casamos, né? Porque o sonho é casar. Casou-se, né? Mas tem aquele período da fase de adaptação, porque ela tinha o jeito dela, né? E eu tinha a minha maneira. Então, teve aquele período de conflitos no início para poder haver aquela adaptação. Que é o que é normal, né? O casal que... Você sabe que outro dia eu atendi aqui, antes da escola, aliás, da aula que nós temos presencial às quintas-feiras, na Terapia do Amor, eu atendi um rapaz que está casado há 42 dias. 42 dias. E ele me disse que estava pensando em se separar da esposa. Estava pensando em pedir o divórcio. E eu perguntei por quê, e ele disse que não, que a gente está brigando muito, eu não pensei que fosse assim. Quer dizer, hoje em dia a sociedade está olhando para o casamento como se fosse uma coisa descartável, completamente descartável, de maneira que quando surgem as primeiras dificuldades, que são inevitáveis, porque todo casamento passa por uma fase de adaptação, já vem esse pensamento de separar. Será que ele não viu também que no namoro é para conhecer, né? Então agora surgiu os primeiros obstáculos, não, vamos separar, não é isso que eu pensava. Também tem aquilo, né? A ilusão que casou, ela é a mulher perfeita, ele é o homem perfeito, e não existe perfeição.
a no ser pessoa, humano, né? a pessoa cria para o casamento, às vezes, expectativas irrealistas, né? É. Vocês, então, como qualquer outro casal, então, enfrentaram essas dificuldades iniciais. Por exemplo, Nós estávamos até conversando, lembramos de uma situação que eu falei para ela, sabe o que é o seu problema? Você é muito mimada, né? E aí, o que você me respondeu? Eu falava assim, não é que eu sou mimada, você que é muito grosso. Sempre vi essa palavra. E muitas vezes eu falava assim para ele, então por que você casou comigo? Aí ele, porque eu te amava. Aí eu chorava. Eu falava, me amava. então não ama mais. Não me ama mais. Aquilo ali primeiro é um desespero. E como foi comentado, né? No namoro, a pessoa sonha, acha que um casamento é um conto de fada. Né? Não vai passar, porque ele teve a criação dele, eu tive a minha criação. Então, com certeza, vai haver esse conflito. Né? A união ali, aí vai ver, assim, a gente vai começar a ver coisas que não via no namoro. E no casamento, a gente vai viver as situações adversas. E isso, por mais que o casal tenha afinidades e o namoro seja um período de bom relacionamento, o casamento sempre reserva surpresas, porque nada vem pronto, né? E durante o namoro, os defeitos não aparecem tanto quanto no casamento, porque a convivência é mais em tempo parcial, né? O casal se encontra. Mas no casamento, não, eles passam a viver um para o outro, eles passam a dividir o mesmo teto, viver debaixo do mesmo teto, eles passam a dormir na mesma cama, dividir os mesmos espaços. Então, é óbvio que as diferenças vão surgir e é óbvio que... E é tudo uma novidade, né? Até mesmo quem tem anos e anos de casado é novidade, cada dia. A gente não sabe como vai ser o dia de hoje, você vai fazer muitas coisas, eu também, e a pessoa da mesma forma. Então, tudo é novidade, mas a gente tem que aprender um com o outro, né? Tudo que acontece agora nunca aconteceu, né? Bom, nós vamos ao Povo Fala. Aliás, falando sobre isso, essa questão do rapaz que me procurou falando do divórcio, eu estou aqui com um livro, o Casamento... Deixa eu mostrar aqui o livro. Casamento Blindado, que foi o lançamento, né? Do Renato Cardoso, do Renato e da Cristiane Cardoso. O livro que está sendo lançado é recente, né? Inclusive, eles estiveram em Brasília na semana passada e fizeram numa livraria o lançamento deste livro e assinaram, autografaram, enfim. E estarão em breve em Porto Alegre. Eu vou ler aqui algo que eu li no livro e que tem a ver com o que nós estamos falando aqui. Olha só. Mesmo onde os índices de divórcio publicados são mais baixos, eles apenas escondem a realidade. Menos pessoas estão se casando, pois optam pela união estável. E por esse motivo, quando se separam, não é registrado como divórcio. E muitos dos que se mantêm na relação, por falta de opção ou fortes pressões religiosas, seguem infelizes. Quando vejo essa realidade, fico pensando como as coisas estarão daqui a 5, 10 ou 20 anos. Será que a extinção do casamento terá sido consumada? Será que as pessoas ainda acreditarão que casamento por toda a vida é possível? Serão os conceitos de fidelidade conjugal e lealdade a uma só pessoa coisas apenas de museu e filmes históricos? Aqui vai um alerta aos que ainda não despertaram. As forças da sociedade conspiram contra o casamento e a família, e seus ataques estão cada vez mais fortes. Então, nós temos tido acesso, temos ouvido muito se falar sobre dados de divórcios, né, no mundo, nos países. Por exemplo, nos Estados Unidos, a cada 3 casamentos, um acaba, a cada 3 ou a cada 4, não tenho certeza agora, mas um acaba em divórcio. Só que, partindo desse raciocínio que eles colocam aqui no livro, de que hoje em dia nem todo mundo registra o seu casamento, né? Tem muita gente apelando para união estável, então a gente sabe que os números são ainda maiores, né? Tem muito mais gente se separando do que se possa imaginar. Por isso, a necessidade de se blindar o casamento. E o livro do
Renato e Cristiane Cardoso falam exatamente a esse respeito. Casamento blindado. Nós vamos a uma chamada que fala a respeito do livro. Tem no ponto aí, produção? Vamos a ela. Você tranca o carro depois de estacioná-lo, reforça a segurança da sua casa e empresa, paga plano de saúde. Mas você tem protegido o seu relacionamento? Não deixe o seu maior bem exposto aos perigos que podem destruí-lo. Falta de diálogo, mentiras, desconfiança, frieza, interferência de terceiros. Nós temos para você uma novidade. O livro Casamento Blindado, escrito por Renato e Cristiane Cardoso, lhe ajudará a pôr um fim nesses problemas. Aprenda a blindar o seu relacionamento. Muito bem, eu tenho aqui a participação da Elaine. Ela diz assim: eu não tenho medo de amar. Mesmo depois do trauma de ser abandonada por meu noivo, o problema é que agora misturo muito passado com presente. Tudo é motivo de briga, pois acho que esse novo namorado também vai me largar. É aquilo, né? A raiz da qual a gente tem falado nos programas, né? Porque ele acha que tudo vai ser igual. Não, ela, né? Ela, né? Acha que tudo vai ser igual, todo relacionamento vai ser frustrado como foi esse, não é por aí, né? Então, muitas vezes a pessoa acaba tendo determinadas reações dentro da relação e a outra pessoa não entende, mas aquilo de repente está ligado a algo que aconteceu lá atrás e a pessoa está presa ao passado. Não pode. Ninguém anda para frente olhando para trás. Você tem que procurar se desligar daquilo que aconteceu. Trocando por miúdos, né? Não adianta chorar sobre o leite derramado. O que passou, passou. E a pessoa tem que olhar para frente, e isso tem muito a ver com a fé. Se você não trouxer a ferramenta fé para o seu relacionamento, porque não é porque a gente fala de vida sentimental, porque a gente fala de amor, que os problemas dessa área serão resolvidos de outra forma. Também essa área precisa da manifestação da fé, de atitudes de fé para que o quadro seja mudado. Aliás, nós vamos falar com mais detalhes a respeito disso logo mais aqui no programa. Eu tenho também a participação de uma amiga que diz assim: eu fui casada há 16 anos e tive 2 filhas. Me separei há 5 anos e tenho uma dúvida. Eu posso namorar? Não quero mais casar, sabe? Mas tem uma pessoa que gosta de mim, porém, eu sou da fé e ele não. Trata com muito carinho eu e minhas filhas. Nos damos muito bem, ele é divorciado há 8 anos. É errado eu querer namorar ele, mesmo não querendo mais me casar? Tanto é que isso já fez acender a luz da dúvida na sua mente, ô amiga. Porque se não houvesse nenhum problema, a sua própria consciência já lhe deu um sinal. Por isso a pergunta. É aquela questão do sexo casual, em outras palavras, é isso que você está falando, sem compromisso. Então, você quer viver uma vida ativa sexualmente sem ter compromisso. E é claro que isso é contrário à família, é contrário à fé e já está acendendo a luz aí. Não é por aí o caminho. Se você ama uma pessoa, ora, obviamente você vai querer se tornar uma só com ela. E o caminho para isso é o casamento. E aquilo, ela pode ter o resultado também de relacionar com ele sem compromisso. E se de repente vem um filho, aí pronto, se torna uma coisa ainda mais difícil para ela poder seguir, né? Mais trauma, né? Não é o melhor caminho, né? Não é o melhor caminho, não é o coerente. O Romário diz assim: eu tenho muito medo de sofrer, porque muitas vezes a gente não sabe o que é o amor. O amor não surge sozinho, o amor se cria. Daqui a pouquinho, Romário, nós vamos estar dando dicas para que os nossos alunos que têm esse problema possam vencê-lo. Mas agora nós vamos ao Laboratório do Amor de hoje, vamos procurar ajudar o casal Gildário e Joelma. Casados há 5 anos, Joelma e Gildário estão passando por alguns problemas. Joelma diz que sente falta do marido e isso a deixa triste. Gildário admite que se preocupa mais com a casa do que com a esposa, mas diz que faz o possível para estar sempre ao lado dela. Você não é uma pessoa nervosa. Às vezes, quando está muito cansado ou um pouco estressado, você extrapola um pouquinho com os meninos, mas... Você é um pouquinho bem nervosa, assim. Quando eu faço alguma coisa ou deixo de fazer alguma coisa, você
cria, eu acho que, vamos dizer assim, um mundo na sua cabeça e me confronta dentro dele. Tipo, ó, você não fez, eu falei pra você fazer, ó, não é pra demorar, mais ou menos assim. Como se eu te controlasse demais. Não que controlasse, mas é que, tipo, você não tem como dizer assim, talvez até um autocontrole seu mesmo. Tem coisas que eu falo que você não me ouve. E aí, por você não me ouvir, acaba dando errado e dá exatamente o que eu acabei falando pra você. Geralmente, por mais que a gente planeje alguma coisa, você vai lá e fala, ó, é assim. Aí, se não sai do mesmo jeito que você acha que deveria sair, você fala, não tá certo. E até para de fazer as coisas por isso até. Não quero que você fique triste pelo fato de eu fazer alguma coisa ou que eu não possa fazer. Eu sempre tenho pra mim que você é a primeira coisa na minha vida. Por mais que você pense que talvez eu não sinta ciúmes, eu sinto ciúmes, sim. É que talvez você queira que eu demonstre, tipo, ó, não veste assim, não sai assim, não faça isso. Eu te elogio. Eu faço vários elogios pra você. Eu falo o quanto você é bonita, o quanto eu te amo. Só que tem vezes que você não acredita. Não é? Talvez eu quisesse um pouco mais. Talvez eu também esteja errado por isso. Tem coisas que você sabe o quanto que eu quero. Uma das coisas mesmo é melhorar muito a nossa vida, não ir para trás. Sim. Quando casei com você, eu prometi que ia te dar uma vida boa, não uma vida ruim. Não foi? Algumas coisas saíram do controle, mas tem coisas, a maioria das coisas eu procuro fazer o máximo possível para não deixar faltar. Talvez também eu tenha me preocupado muito com a casa e não com você. Eu sempre quero sua companhia. Só que tem vezes que você quer, ela é muito obsessiva a isso, a minha. Porque eu sinto a sua falta. Não gosto quando você chora. Eu tenho melhorado bastante. A vida que eu te dou é a mesma ou é diferente? Eu falei pra você que quando me casei com você não foi pelos bens materiais, mas sim pelo que eu sinto por você. Então, independente de como a nossa vida esteja, se você tá do meu lado e eu sinto que você tá do meu lado, eu vou estar bem. Eu sei que as coisas não tá fácil pra gente. Eu sei que as coisas andam bem difíceis, eu sei que você tem muita coisa pra se preocupar. Eu sei que tá tudo nas suas costas. Mas eu continuo sentindo a sua falta. Mas quando eu tô em casa, eu faço o possível para ficar do seu lado. Mas eu acho que a gente precisa de momentos só nós dois. Porque por mais que você esteja em casa, independente da quantidade de tempo, tem os meninos e eu sei que eles também querem a sua presença. Você sabe disso, que eles demonstram isso todos os dias. Eu não quero que você ache que seja uma cobrança da minha parte. Eu só quero que você saiba o que eu sinto. Muito bem. Ô Joelma, por várias vezes na conversa você disse assim, eu sei que as coisas não estão fáceis, eu sei que tudo está sobre os seus ombros, você concorda que ele tem procurado melhorar. Pelo que eu vi nessa curta conversa de vocês, o Gildário não é um homem boêmio, não é um marido ausente. Ele mesmo diz que faz elogios, mas você diz, talvez eu quisesse
um pouco mais. Ou seja, você não está satisfeita com aquilo que ele tem falado, com aquilo que ele tem dado, e você quer um pouco mais. O que eu percebo é que se a gente colocar uma linha como o equilíbrio da emoção dentro do relacionamento, como se esse equilíbrio da emoção fosse uma linha reta aqui, na horizontal, você ora está lá em cima ou então você está lá embaixo. Ou seja, há momentos em que você é nervosa, você diz que ele não, que ele é calmo. E há momentos também que você vai lá embaixo e se deprime, chora, como aconteceu aqui nesse laboratório do amor, durante a conversa de vocês. Então, é necessário que você chegue a um equilíbrio da sua emoção, porque, de uma maneira ou de outra, se torna uma cobrança. E também tem o lado de você não criar expectativas irrealistas para o casamento, como a gente tem falado aqui, porque uma vez que vocês se casaram, ele tem a responsabilidade de colocar o melhor dentro de casa, vocês têm filhos. É óbvio que ele não vai conseguir estar em tempo integral com você. E não aparenta que ele também não dê nada, né? Ela diz assim, em outras palavras, dá, ele dá, mas eu queria mais, né? E aí tem algo para dizer para ele também, né? A insatisfação dela. E ele, como ele está falando, né, ele se preocupa em relação à casa, ao bem-estar da família, mas às vezes também tem que ter um equilíbrio, né, o Gildário? Porque assim, os filhos querem atenção, a esposa quer atenção, mulher é mais emotiva, então como ela tem que saber dosar esse lado, e você, poxa, se dedicar um pouco mais em questão à família, filhos e esposa, depois ela, né? E isso com equilíbrio vai chegar a um ponto satisfatório, né? Para ajudá-la, procure, já que ela quer um pouco mais, procure melhorar ainda mais. Mas você, Joelma, muito cuidado com o equilíbrio da emoção, para que isso não venha trazer problemas mais sérios para o relacionamento de vocês. Na próxima aula, a gente vai continuar com a segunda parte desse laboratório do amor. Vamos ao intervalo. Mas quem errou foi você. Alguns detalhes chateiam, tira o outro do sério. Mas quem errou foi você. Você não sabe falar. Não, eu não sei. Não, você não sabe. Eu não te ajudo em nada. Não me ajuda. Por mais que você queira viver em harmonia, conversar parece inútil. Eu te dei os meus motivos. Não, peraí, eu terminei com você. Eu terminei com você. Não, peraí. Eu não quis que você ficasse mais morando na minha casa. Está no ar The Love School. Acredite na sua união. Se inscreva no laboratório da Escola do Amor. Entre no nosso site r7.com, Escola do Amor, e participe. Escola do Amor, de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, na iurdtv.com e aos sábados, ao meio-dia, na Rede Record. Na sala de aula da Escola do Amor, o aprendizado é constante. Resultados são inevitáveis. Para estar mais perto dos alunos, Cris e Renato já estiveram em vários estados brasileiros. Agora chegou a vez dos nossos professores irem a Porto Alegre. Anote o endereço: Avenida Júlio de Castilho, 607, Porto Alegre. Quinta-feira, 12 de julho, às 19h30. Seja um aluno aplicado e não falte a aula. Nunca é tarde para fazer a coisa certa. A Escola do Amor vai te ajudar a se reconciliar. Envie um e-mail com o assunto perdão para escoladoamor@r7.com. Coloque seu nome completo, foto e telefone com código de área e conte a sua história. Participe! Te perdoo na Escola do Amor. Muito bem, eu tenho aqui o comentário da Bruna, a gente vai colocar já o povo fala e também dicas da aula de hoje, né? A Bruna diz assim: eu sofro com isso até hoje. Há uns 4 anos meu noivado foi desfeito de uma maneira bem dolorosa e eu demorei bastante para me recuperar. Hoje eu estou bem, mas tenho dificuldade de me relacionar com alguém.
Quando eu percebo que estou começando a gostar de um rapaz, creio eu que por medo de sofrer novamente, né? Ou seja, com medo de sofrer novamente é como se ela trancasse o coração. E é aquilo que a gente falou, né? Parece o organismo se defendendo de uma doença que ele já teve. É como se ele estivesse sofrendo um ataque. Então, as pessoas precisam usar a cabeça, precisam olhar para frente e precisam usar a fé. Daqui a pouquinho nós vamos falar a respeito da fé. A Janice, ela diz assim, após muitas traições, ter sido abandonada grávida, trocada por outra mulher, hoje tenho muito medo de amar, me envolver novamente e sofrer. O medo chega a ser tanto que quando percebo alguém interessado por mim, travo, fico angustiada, pois sempre vem na cabeça o trauma do último relacionamento, onde acabei tendo um filho, o qual crio sozinha há 7 anos. Ou seja, Janice, você levantou um dos muros da solidão ao seu redor. E esse muro precisa ser derrubado porque você, com certeza, não está feliz com essa situação. Daqui a pouquinho o Alexandro, que está aqui participando do programa ao lado da esposa hoje, vai falar sobre essa experiência dele no passado e como superou isso. Vamos à opinião das pessoas nas ruas. Teve medo alguma vez de sofrer e não engatou um relacionamento por isso? Constantemente, por isso mesmo que eu não sofri mesmo. Sim, claro. Como foi? Sofri por relacionamento e depois eu paralisei, não queria mais outros relacionamentos para não sofrer mais, né? Sem dúvida, acho que quem não teve. Mas eu acho que faz parte da vida, eu acho que mesmo com medo, eu acho que você tem que encarar, não tem outra maneira não. Só assim você vai aprender. Você acha que às vezes as pessoas que sofrem acabam ficando sozinhas? Sofrem dentro de um relacionamento e acabam ficando sozinhas? Sim, porque elas têm medo de ter outro relacionamento para não acontecer a mesma coisa que aconteceu. Aí muitas vezes elas preferem não ter relacionamento, mas às vezes preferem ficar sozinha para não querer se envolver com outras pessoas, medo de sofrer de novo. Isso realmente acontece, mas eu acho que você tem que se conhecer, eu acho que tem que dar tempo e devagar, mas eu acho que as coisas podem acontecer da melhor maneira possível, não há dúvida. O que se passa dentro da cabeça de uma pessoa que tem medo de sofrer? Eu acho que é traumas, né? Você bate a cabeça uma vez, 2, 3, e depois você não quer mais e se paralisa total, se fecha, né? E depois você tem que ficar tratando. Enfim, eu faço até terapia por causa disso. Você fez? Faço até hoje. E é muito bom. Já aconteceu com você não começar um relacionamento por medo, por ter tido outros relacionamentos que te machucou? Eu acho que o medo vem, mas ele não é impeditivo. Muito, porque já sofri bastante também, então... Não, mas é lógico que qualquer pessoa tem medo de sofrer, né? Sofrer ainda por mais uma pessoa que mal a gente conhece e depois faz qualquer coisinha, tipo, sei lá, eu não quero sofrer. O que você pensava quando você tinha medo? Você achava que todos os homens eram iguais? Preferia ficar sozinha do que mal acompanhada? O que você pensava? Exatamente, você acha que todas as pessoas são iguais e vão fazer as mesmas coisas que os outros maus fizeram, né? Mas é errado isso, hoje eu estou aprendendo e vendo que existem homens bons nesse planeta e mulheres também, né? Que de repente é só se ajustando mesmo, as pessoas têm defeitos, né? Eu acho que até pode ter um clichê, sim, falando sobre isso, mas nenhum é igual ao outro, não. Com certeza não é. Por isso que vale a pena. Muito bem, nós vamos agora às dicas de hoje. Tem até uma chamadinha para as dicas, né? Vamos colocá-la. Muito bem, vamos à primeira dica da aula de hoje para aqueles que têm medo de amar. Coloca aí, produção, por favor. Primeira dica. Não aceite o pensamento de que você não nasceu para ser feliz no amor ou não merece isso. A felicidade sentimental não está ligada à sorte ou destino, mas a decisões inteligentes. Está bem claro, né? Segunda dica, são 4. Não generalize o sexo oposto, foi o que uma das entrevistadas nas ruas disse, né? É óbvio que existem pessoas que são diferentes de quem lhe decepcionou. Não pense com o coração. Terceira dica. Lembre-se, ninguém anda para frente olhando para trás. O que passou, passou. Não adianta chorar sobre o leite derramado. Teria muito mais coisa para escrever aí.
E a quarta e última dica, assim como um doente que adia o tratamento potencializa a doença, quem se isola está se enganando e aumentando a própria dor. Você não é uma ilha. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a noite do fim da solidão, onde as pessoas estão aprendendo a derrubar muros como esse que nós estamos citando hoje, que é o medo de amar, que, por exemplo, o Alexandro derrubou. Não é isso que você estava falando comigo fora do ar? Exatamente. Eu tive um relacionamento de 7 anos. Nesse relacionamento, o que havia? Traições, brigas, agressões, ao passo de estar 2 dias bem, os demais se agredindo e brigando. Aí começa a alimentar aquela ilusão. Eu acho que se a gente ficar longe um do outro durante um tempo, a gente vai sentir saudade, aí vai voltar. Quer dizer, voltava, mas depois os conflitos eram os mesmos, até que esse relacionamento veio a romper. E com os relacionamentos que eu passei a ter dali para frente, vinha aquele trauma, porque começava a acontecer as mesmas situações, aí vinha aquela lembrança que ocorria no passado. E isso só foi possível, quer dizer, fica uma ferida aberta, né? Aquela ferida que não é cicatrizada e começa a ter aquelas infecções. Essa ferida só pôde ser cicatrizada foi quando eu cheguei à terapia do amor. Que aí eu comecei a participar da terapia do amor. Quando você recebe o espírito do amor, que você tem aquela cura interior, porque quando a pessoa passa por qualquer outro tipo de problema, ela conversa com a pessoa, enfim. Mas quando a dor é dentro, quando está dentro de você aquela dor, a dor da alma, né? Que é a dor da vida sentimental, somente o espírito do amor para poder curar. Porque aí você deixa de agir com emoção e começa a pensar e raciocinar. Então, no começo do relacionamento de vocês, você já estava curado ou isso trouxe problemas para vocês? Não, já estava curado. Você já tinha sido curado? Já estava curado. É porque se não tivesse curado, certamente isso traria problemas também para vocês. Exatamente. E assim, para a gente, essa fase de adaptação, né, no início do casamento, eu comecei a pensar pelo que eu estava aprendendo na terapia do amor, pelas palestras, as orientações que estavam sendo dadas. Então, foi onde eu comecei a parar. Porque eu falava assim, eu casei com ele para a vida toda. Eu amo ele. Então, assim, eu trouxe a minha bagagem, ele também trouxe a dele. Então, a gente tem que aprender a lidar um com o outro. Porque no namoro, só vê a perfeição, né? O cabelo está sempre arrumado, está sempre perfumado. No casamento, no dia a dia, não vai ficar 24 horas dessa forma. Uma bala de hortelã. Exato. E ela veio também de um outro relacionamento frustrado, né? Exatamente. Eu vim de outro relacionamento que não deu certo. Tive muitos traumas devido a esse rompimento. E foi na terapia que eu me curei. Vocês são fruto da terapia? Somos. Que bom. E eu me lembro de uma que foi o Bispo Macedo até que fez. Aí o senhor vê como é importante estar curado, né? Porque aí a gente começa a ter discernimento. Quando o bispo falou assim que a gente tinha que observar a pessoa que nós íamos se relacionar, detalhes. Os detalhes. Nós tínhamos que observar sempre os detalhes. Porque se você olhar para... Ou seja, não é sentir. Exatamente, bispo. Né? Quando você vai se envolver com uma pessoa, você não tem que se guiar porque, eu estou sentindo isso por ela, não. Você tem que usar a cabeça para observar a pessoa. Não é se guiar pelo que está sentindo. É isso que a gente fala, que o amor não é uma questão de sentimento. O verdadeiro amor não é um sentimento. Eu estou sentindo que eu a amo, que eu amo, eu estou apaixonado, então essa é a pessoa. Não, mas espera aí, você tem que usar a cabeça, você tem que ver os detalhes dessa pessoa, examinar, para ver se realmente é a pessoa certa para você. Se tem o conteúdo que vai agradar ela, né? Tanto a pessoa fisicamente pode atrair, mas o conteúdo, ela por dentro, as ela como afinidades, pessoa, né? Tem que haver isso, né? Pois entre o casal. Bom, daqui a pouquinho eles vão falar como é que estão hoje, concluindo essa história. Nós vamos a um vídeo sobre a noite do fim da solidão. Aí para mim eu acho que é a ausência de amigos, acho que a amizade hoje acho que é fundamental. Acho que a pessoa que não tem amigo hoje, acho que fica mais propícia à solidão.
Ficar sozinha, sem amigos, família. Tá sozinho. Solidão, literalmente, é estar sem ninguém, assim, ou então você tá com várias pessoas e se sentir sozinho. Isso pra mim é solidão. Acho que a solidão tá dentro da pessoa, né? Então, é o que eu estava comentando agora com a minha amiga. Se você não está feliz, você pode estar no melhor, por exemplo, ela vai para Paris, né? Ela vai estar em Paris, ela vai estar sozinha, ela vai achar que a cidade não é legal e ela vai se sentir só. Então, na verdade, você tem que estar bem para você não se sentir só. Desilusão, danço eu dançar você na dança da solidão. Solidão você não tem com quem contar. Você tá realmente sozinho, não tem alguém para te apoiar, não tem alguém do seu lado. Eu sou carioca e eu tô aqui do São Paulo faz 4 anos. Às vezes eu me sinto muito sozinha porque não tem ninguém por perto, né? Minhas irmãs, meus pais. Chego a ter medo do futuro e da solidão que em minha porta bate. Ai, solidão é uma situação bem péssima, assim, né? Sentir sozinha, sentir sozinha e ter uma autoestima muito ruim, né? Sentir muito mal com você mesmo, assim, isso que eu acho que é uma solidão. É você pensar que ninguém está pensando em você, que você está realmente sozinho e ninguém está pensando realmente como você está, como você está se sentindo. Lonely, I'm Mr. Lonely, I have nobody for my own. Quinta-feira. A Noite do Fim da Solidão. Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro. Bom, e você vê aí tantas canções falando a respeito de solidão, né? Pessoas que sofrem com esse mal aqui que nós estamos mostrando, pessoas que criam ao redor de si verdadeiros muros, porque a verdade é que quando a pessoa cai na solidão, quer seja a solidão pela ausência de alguém ou a solidão por um estado de espírito, isso acontece porque há uma parceria entre o espírito da solidão e a própria pessoa, que acaba adquirindo características que levantam esses muros, como nós falamos no programa de hoje, sobre o medo de amar. E para que você vença isso, é necessário que você tome uma decisão e opte para fazer uso da fé, porque não existe nenhuma área da sua vida que você vá resolver os problemas e não precise usar a fé. O engano de muitos é achar que, porque o problema é um problema da vida amorosa, então a pessoa tem que sentir isso, sentir aquilo, ou guiar-se por sentimento, ou usar o amor para resolver problemas do amor. Não. Mesmo os problemas do amor, eles são resolvidos com a fé inteligente. E é isso que as pessoas estão aprendendo na terapia do amor com a Noite do Fim da Solidão. Nós tivemos milhares de pessoas, uma multidão participando na última quinta-feira da primeira Noite do Fim da Solidão em todo o Brasil. E nessa quinta-feira nós teremos a segunda Noite do Fim da Solidão. Se não houver o uso da fé, você não vence. Como, por exemplo, você vai acompanhar o caso da Paula e do Valdemar, um casal que a gente entrevistou no altar. Acompanhe. É a dona? Paula. E o senhor? Valdemar. E aí, tudo bem? Hoje tudo bem. Quem é que mandou o pedido pela vida sentimental para a Terra Santa? Eu. Qual foi o pedido? Qual era o problema? Primeiramente, que Deus abençoasse a minha vida na presença dele e depois restaurar meu casamento. Foram 2 degraus, 2 necessidades. Relacionamento com Deus e com Ele. E com ele. O que acontecia no casamento? Eu cheguei na igreja separada há 2 anos. E, assim, aos olhos humanos, não tinha mais jeito o meu casamento. Por que a separação?
por vários problemas, né? Começou porque ele não queria levar uma vida de casado, e quando a gente estava com 4 anos de casado, eu fiquei grávida de novo, que eu já tinha uma filha, a gente já tinha uma filha, e na segunda gravidez ele não aceitou. Então, ele passou a me rejeitar, e então a gente passou a brigar muito, e com o tempo eu comecei também a sair de casa, comecei a andar em barzinhos, festas, tudo que não prestava. Então, a gente não tinha mais diálogo em casa, não era mais um casal. Ou seja, vocês viviam a solidão a dois, era o solitário casado. Solitários casados. As pessoas, os parentes, os vizinhos, achavam que a gente vivia mil maravilhas, porque a gente conseguia ainda passar uma imagem assim de um casal feliz. Mas, quando a gente ficava sozinho entre 4 paredes, era um inferno. Como é que mudou isso? Ele chegou embora, então? Eu cheguei embora. Ficaram 2 anos separados? Eu fui embora e fui morar com outra pessoa. Porque, nesse tempo que eu comecei a sair, eu conheci uma pessoa, e essa pessoa, ela mostrava para mim algo que eu não via nele. Então, eu peguei minhas coisas e fui embora. Peguei meus filhos e fui embora morar com essa pessoa. Quando foi que veio a decisão de voltar com ele? Como é que foi a volta? Aí eu tive a oportunidade de participar da terapia do amor, conheci a terapia do amor e fiz o meu voto com Deus, e Deus me honrou. Foi numa fogueira santa? Numa fogueira santa. E esses pedidos, vida espiritual e vida sentimental? Foi atendida. Depois que mandou o pedido para a Terra Santa, o que aconteceu? Bispo, no dia que eu subi o altar, ele estava na igreja. Ele veio na igreja. Já no dia que subiu, no dia de cumprir o voto? No dia de cumprir o voto. A gente estava indo para a igreja, minha filha olhou para trás e falou assim: mãe, eu não acredito, meu pai. Aí eu fiquei assim, né? Eu falei assim, não vou deixar ele, né? Aí eu entrei na igreja, ele entrou, sentou do meu lado, e ainda ouvi um testemunho, e ele segurou na minha mão. E aí a gente foi embora, mas ele não teve reação nenhuma. Depois de 3 meses, ele chegou para mim e falou assim: a partir de hoje eu estou voltando para a minha família, para você. Quer dizer que, do nada, naquele dia, o senhor teve o desejo de ir na igreja? Eu estava em casa, eu falei, poxa, eu estou sem a minha família, eu vou procurar algo para me ajudar. E eu encontrei, né, perto dela, que ela foi para a igreja. Eu falei, o senhor nem sabia que o senhor estava sendo fruto do sacrifício dela? Não, de maneira nenhuma, nem sabia que era o sacrifício. Isso eu não tinha noção do que era. E hoje? Hoje é muito grande, além do que a gente espera. É muito forte, não tem assim 26 anos de casado, vamos completar esse ano. Que bom. Deus abençoe muito mais. Obrigado, tá? Viu só? Eles resolveram o problema sentimental fazendo uso da fé. No caso, ela fez uso da fé. E é isso que as pessoas precisam ter consciência, né? Nós passamos dicas aqui no programa, a Escola do Amor ajuda através das orientações, mas isso não é tudo. E não há comparação entre você acompanhar o programa e você participar da noite do fim da solidão. Não há comparação, porque na reunião você vai aprender a fazer uso da fé e também você vai ter uma parceria com o Espírito do Amor. Você tem aqui imagens, aqui atrás temos a imagem do cenáculo aqui da João Dias, quando milhares de pessoas participaram da primeira noite do fim da solidão na última quinta-feira. E nessa quinta-feira não será diferente. Eu convido aqueles que estiveram para que se mantenham firmes, e você que por algum motivo não pôde vir, mas quer participar, nessa quinta-feira você pode participar da noite do fim da solidão. Aqui em São Paulo, nós vamos estar na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro, 8 da noite, 1 hora antes, eu e a Rosana estaremos atendendo. Também vai acontecer lá no Rio de Janeiro com o Bispo Fernando, vai acontecer em Minas Gerais com o Pastor Luciano, vai acontecer lá em Tocantins, vai acontecer em todo o Sul, aqui no Sudeste, no Centro-Oeste, em Brasília, enfim, em todo o Brasil, onde acontece a terapia do amor, no Brás com o Pastor Gilson, nós teremos a noite do fim da solidão. E você vai aprender a derrubar, através da fé, um dos muros, que é o muro do egoísmo. Nós vamos estar ensinando a esse respeito nessa quinta-feira. Vamos ao intervalo que fala sobre isso. Solidão.
Você sabia que ela é prejudicial à saúde e está ligada a vários distúrbios do organismo? A ciência já chegou a essa conclusão. Você sabia que a solidão nem sempre está ligada à ausência de pessoas? Ela é um estado de espírito, e há quem, mesmo cercado de tudo o que deseja, tenha a impressão de que algo está faltando. Desde os tempos primórdios, ainda é considerada o maior castigo para um criminoso. Por ser um ser social, o homem tem a necessidade de companhia marcada em seus genes, e a falta dela pode levar à loucura. O que muitos não sabem é que a solidão é um espírito. Quem é você? Espírito da solidão. Há quanto tempo você está aí? 28 anos, hereditária, desgraçada, maldita. Desde que ela nasceu aí? Desde que ela nasceu. Teve antepassados dela que morreram na solidão? Ih, desgraçada. Quem morreu na solidão? Muitas tias, primos, vó. Morreram na solidão. Avô. Nesta quinta-feira, na Terapia do Amor Especial, você aprenderá a usar a fé para combater esse mal e aprenderá quais são as características dos solitários. Será uma noite especial. A noite do fim da solidão, às 20 horas, na Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro. E as pessoas estão aprendendo, né, que é necessário que haja o uso da fé, que apenas dicas não vão ser suficientes para resolver o problema. Tem que haver a ferramenta fé, o uso dessa ferramenta, em parceria com o Espírito do Amor. Por isso, uma multidão, né? Coloca aí a imagem, produção, por favor, que eu vou ler um comentário. Está aí. Uma multidão que esteve conosco na quinta-feira passada aqui, na Noite do Fim da Solidão, e nos principais cenáculos do Espírito Santo do Brasil, onde essa reunião acontece. Olha só, eu tenho aqui o comentário, pode voltar para mim aqui, do Anônimo, lá de Camaçari. Ele diz assim: o depoimento deste casal é exatamente o que eu estou passando neste momento. E desde segunda-feira eu tomei uma decisão de retomar o meu casamento. Eu já fui casado, tenho 2 filhos do primeiro casamento, e é um dos motivos de tantas brigas e discussões violentas, de chegar no quase físico, mas verbais são milhares. Ele diz assim: nós fomos à reunião na Terapia do Amor com o Bispo Renato e a Dona Cris, em Salvador, Bahia. Lembrando que, inclusive, eles estarão no dia 12 em Porto Alegre, né? Levando a Escola do Amor para Porto Alegre. Bom, as pessoas estão entendendo que há necessidade de se tomar uma atitude. Eu quero só agradecer a presença do casal. Hoje bem, né? Ótimo. Graças a Deus. Diferenças superadas, adaptados. Exatamente. Assim, no início, a gente envolvido por aquela paixão. Com o passar do tempo, bispo, a gente adquire, assim, o amor vai aumentando. A gente, assim, no início é mais egoísmo. A gente quer mais para si. Eu. Pensa mais na gente mesmo. Com o passar do tempo, não. A gente quer o bem-estar da pessoa. Há aquele companheirismo, né? Há aquele respeito, aquele zelo pelo nosso casamento. Ou seja, o amor inteligente. Exatamente. É o que há hoje. E foi na Fogueira Santa, né? Pois é. O sacrifício. Felicidade para o casal. Obrigado por estar aqui, tá? E eu creio que as pessoas já têm a direção, né? Com certeza. Se todos colocarem em prática o que ouviram hoje, vão tirar nota 10, né? Com certeza. Bom, nós chegamos ao final da nossa participação. Amanhã nós temos um encontro marcado no mesmo horário com mais uma aula da Escola do Amor. Forte abraço e até lá. Quando ouviu o filho perguntar, e o cordeiro onde está? Seu coração sangrou. Quando ouviu o pai lhe responder, Deus irá prover
seu coração temer. E lado a lado, em silêncio os dois chorarão, ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a emoção? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e o filho entregar, ser Isaac e deitar-se sobre as pedras do altar. Quando ouviu o filho perguntar e o cordeiro onde está, seu coração sangrou. Quando ouviu o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temer. E lado a lado, em silêncio os dois choraram, ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a emoção? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e o filho entregar, ser Isaac e deitar-se sobre as pedras do altar. Quando dizer não é opção e a fé me pede um sim. Quando eu preciso enfrentar e a alma quer fugir, eu preciso ser como Abraão e o tudo entregar, ser Isaac e deitar-me sobre as pedras. É preciso coragem pra subir, é preciso ter fé para aceitar, é preciso ter força e dizer sim e deitar-me sobre as pedras do altar.